Vamos falar desse impasse nas eleições americanas ao vivo com o advogado Alan Vendrame, professor e coordenador dos cursos de Relações Internacionais e de Direito do IBMEC São Paulo. Bom dia, Alan. Já começo emendando a primeira pergunta. Nesse impasse na apuração, o senhor acredita que tanto Trump quanto Biden, o eventual vencedor, eles conseguiriam unificar os Estados Unidos depois de tanto impasse? Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. É um desafio muito grande aí após as eleições, essa tarefa de reunificar o país, né? É claro e evidente pela apuração, pelo que estão dizendo as urnas, que os Estados Unidos é um país dividido, né? Então, essa situação que nós estamos vivendo atualmente, das apurações de estados com uma diferença mínima entre os candidatos de votos, o próprio presidente Donald Trump questionando os votos que foram feitos antecipadamente pelo correio e etc., isso mostra para nós, né, evidencia essa situação de uma profunda divisão da sociedade americana, né? Então, tanto Donald Trump como Joe Biden ganhando as eleições, eles terão um desafio muito grande para reunificar o país. Atualmente, pelo que nós estamos observando aí das declarações dos dois candidatos, o Joe Biden já vem com um discurso pacificador, um discurso que nós podemos até considerar como discurso de presidente antes de Donald Trump, né? Um discurso de unificação, etc. Mas mesmo assim vai ser uma tarefa muito difícil caso Joe Biden vença as eleições. Se Donald Trump vencer as eleições, o aprofundamento dessas divisões sociais nos Estados Unidos parece evidente. E o mundo inteiro acompanha essa apuração já há 3 dias, né? E eu queria saber, a própria indefinição, ela afeta as relações com outros países? Por exemplo, Rússia, China e outros rivais, eles acabam se fortalecendo com os Estados Unidos divididos? No atual momento é pouco provável, porque nós estamos vivenciando exatamente agora a tarefa de apuração dos votos. Então, nesse momento, não adianta ter pressa, não adianta querer acelerar o processo. O sistema americano é um sistema muito complexo, é um sistema extremamente tradicional. Eles conduzem esse sistema eleitoral há séculos. Então, a tarefa agora é a apuração dos votos, né? Como os democratas vêm dizendo, né? Vamos contar todos os votos. Então, é preciso ter paciência, é preciso aguardar a própria dinâmica de apuração dos votos. O que ocorre frente aos outros países é que os outros países começam a questionar o sistema democrático americano, né? Os Estados Unidos agora acabam provando do próprio argumento contra o mundo, né? O argumento da democracia e etc., da participação popular no poder político, né? Sendo que o próprio sistema democrático americano é muito complexo, né? Quer dizer, o voto popular ele não diz muita coisa, porque como nós estamos observando, o que vai determinar é o colégio eleitoral, o voto indireto, né? Então, as relações entre os países, nesse momento, ela não é afetada, né? Porque o que nós temos nesse momento é o presidente Donald Trump executando seu mandato, né? Ele é o presidente, né? Então, nós não temos aí alguma indefinição nas eleições e na apuração apta a afetar as relações internacionais. Isso pode acontecer após o resultado, dependendo de quem vencer as eleições. Então, nesse momento, é mais um jogo de argumentação, um questionamento de outros países frente ao sistema democrático americano. Encerrar, como fica o Brasil com esse impasse? O governo Bolsonaro com o impasse, a gente não sabe ainda se Trump ou Biden estarão à frente da Casa Branca em 2021. Nós precisamos analisar 3 fatores dessa pergunta, que é excelente. O primeiro fator é a relação pessoal entre os chefes de Estado. A segunda é a relação institucional e pragmática. E a terceira, a relação econômica, né? Então, se o Donald Trump vencer, o Brasil vai continuar cultivando essa relação mais próxima, né, uma relação bilateral com os Estados Unidos, que vem de uma relação pessoal entre o presidente Bolsonaro e o presidente Donald Trump. É público e notório, o presidente Bolsonaro ele faz questão de declarar isso, né, uma admiração pessoal ao presidente Donald Trump, e ele também acabou fazendo críticas aí muito pesadas ao Joe Biden, né? Quer dizer, isso é muito inusual, isso não é uma coisa
tradicional nas relações exteriores, nas relações internacionais, né? A segunda coisa são as relações mais econômicas. Essas relações, elas provavelmente não vão mudar, né? Porque os países se beneficiam bilateralmente das relações econômicas. Então, é pouco provável que isso acabe mudando, né? E a terceira relação mais pragmática entre os estados. Aí a gente pode observar uma mudança um pouco mais significativa, né? Caso Joe Biden vença. E aí eu me refiro mais especialmente à questão ambiental, né? O Joe Biden já citou no penúltimo debate, ele citou a questão da Amazônia, do desmatamento, dos incêndios na Amazônia, né? E citou o Brasil, algo que nunca aconteceu antes nos debates americanos, né? Uma citação direta do Brasil. Então, é um indicativo de que algo vem aí nesse sentido, caso ele vença as eleições. Professor Alan Vendrame, professor e advogado, obrigado pela entrevista, obrigado pelos esclarecimentos, um bom dia. Bom dia para você, muito obrigado. Bom dia, obrigado.